Era uma noite tranquilamente silenciosa, onde a brisa suave sussurrava segredos antigos nas árvores que cercavam o vale do rio. As estrelas brilhavam intensamente, como se observassem cada movimento da terra abaixo, e a lua cheia iluminava o caminho de quem se atrevesse a caminhar à noite. Neste cenário sereno, um mistério profundo estava prestes a ser revelado. Um mistério que remonta às origens da humanidade, às histórias de um passado esquecido, onde seres extraordinários viviam entre nós. Imagine-se ali, no meio daquela paisagem mágica, sentindo a frescura do ar da noite. O cheiro da terra úmida mistura-se com o aroma das flores que se abrem sobre a luz da lua, criando um perfume que encanta os sentidos. A textura da grama sob seus pés é macia e convidativa, enquanto o som distante de um riacho murmura, como se contasse antigas histórias. É um convite à reflexão, um momento de pausa para mergulhar nas profundezas do desconhecido. Agora, imagine-se fazendo uma pergunta. O que realmente aconteceu nos tempos antigos, quando os Nefilim andavam sobre a terra? Que segredos escondidos estão enterrados nas ruínas de civilizações esquecidas? As histórias falam de gigantes que caminharam entre os homens, seres que possuíam grande estatura e força e que, segundo alguns textos, não eram meramente humanos. Eles eram conhecidos como os Filhos de Deus, os Bene Elohim, que desceram à terra e se uniram com as filhas dos homens. A narrativa bíblica em Gênesis 6, 1-4, menciona esses seres, descrevendo-os como figuras imensas, os Nefilim, que não eram apenas uma lenda, mas parte de uma realidade que muitos preferem ignorar. Alguns estudiosos afirmam que esses gigantes foram responsáveis por grandes feitos que moldaram a trajetória da civilização. Mas por que, então, essa história foi relegada ao silêncio? Por que o tema é evitado nas conversas do cotidiano? Há um mistério profundo que envolve esses seres, um silêncio institucional que se estende por gerações. Enquanto observamos as estrelas, podemos questionar: será que a história da humanidade é mais complexa do que nos foi ensinado? Existem indícios de que os Nefilim foram de fato reais? As evidências estão espalhadas pelo mundo, em templos antigos, em relatos de várias culturas, que falam de seres poderosos, de deuses que desceram à Terra. O que aconteceu com eles? Será que foram apenas uma memória distorcida do passado, ou realmente deixaram sua marca na história? A cada nova descoberta arqueológica surgem mais perguntas. As pirâmides do Egito, monumentos majestosos que desafiam a lógica, foram construídas por mãos humanas ou por seres que possuíam conhecimentos que superavam a nossa compreensão atual? A precisão com que foram erguidas as grandes estruturas megalíticas, como as que encontramos em Baalbek, levanta questões intrigantes. Como poderiam aqueles povos antigos, sem as ferramentas que temos hoje, criar obras tão grandiosas? E se os Nefilim não apenas existiram, mas dominaram a Terra? A ideia é fascinante e nos faz mergulhar em uma reflexão mais profunda sobre a natureza do conhecimento e da civilização. O que podemos aprender com essas histórias? Assim como as ruínas que permanecem, resistindo ao tempo, nossas próprias narrativas também podem carregar verdades ocultas. Enquanto você respira lentamente, permitindo que a tranquilidade da noite o envolva, pense em como essas figuras míticas podem ter influenciado a narrativa da humanidade. Os textos antigos falam sobre um pacto, sobre conhecimento proibido que foi transmitido a esses seres. O livro de Enoque, que narra a queda dos vigilantes, descreve como esses seres ensinaram aos humanos habilidades que mudaram o curso da história. Metalurgia, encantamentos, astrologia, tudo isso foi legado de uma era em que o mágico e o físico coexistiam. Neste momento de reflexão, convido você a se permitir viajar no tempo. Imagine-se no Monte Hermon, onde os vigilantes supostamente desceram, onde o céu se misturava com a terra em uma dança de divindade e mortalidade. O que você sentiria ao estar lá, sob a sombra dos antigos, onde as histórias se entrelaçam com a realidade? A temperatura do ar mudaria e o peso da história poderia ser sentido em cada respiração. Você poderia quase ouvir os ecos de risadas e murmúrios de um tempo em que os deuses caminharam entre os homens. E assim, enquanto você se perde nessa viagem, a pergunta persiste: os Nefilim foram meramente uma lenda ou há verdades ocultas que clamam para serem descobertas?
A resposta pode estar mais próxima do que imaginamos, nas sombras da história e nas marcas deixadas por aqueles que vieram antes de nós. O passado é um campo vasto de exploração, e cada passo que damos em direção a ele traz novas possibilidades e novas perguntas. Enquanto a noite avança e os sons da natureza se tornam mais suaves, permita que o mistério dos Nefilim permeie sua mente. A busca por verdades esquecidas é uma jornada que nunca termina. Ao longo desta noite, seremos guiados por essas questões e, ao nos aprofundarmos na história, poderemos descobrir os segredos que nos foram ocultados. Que este seja um convite para uma nova forma de ver o mundo, onde o que se acredita ser impossível pode se tornar uma nova verdade. A jornada dos Nefilim está apenas começando, e enquanto você relaxa mergulhando nas profundezas dessa narrativa, lembre-se de que cada história carrega em si um pedaço de verdade, esperando para ser revelado. Deixe que a curiosidade o leve a novos horizontes, enquanto as estrelas continuam a brilhar, vigias silenciosas de um passado que ainda pode ser desvendado. Enquanto observa a luz suave da lua refletindo nas folhas das árvores, você pode sentir a curiosidade crescendo dentro de si. O mistério dos Nefilim, os filhos dos deuses, ainda ecoa entre as gerações. Por que suas histórias foram ofuscadas, relegadas ao fundo das prateleiras e bibliotecas? Este silêncio, quase ensurdecedor, parece esconder verdades que muitos preferem não enfrentar. E se esses seres extraordinários realmente existiram? E se suas influências ainda permeiam a realidade em que vivemos hoje? A brisa noturna traz um leve tremor, quase como se a própria natureza estivesse sussurrando segredos sobre o que realmente aconteceu no Éden, o lugar de origem da humanidade. Os textos antigos, como o livro de Enoque, oferecem uma narrativa intrigante sobre os Nefilim, descrevendo-os como seres de grande poder e conhecimento. Esses vigilantes, que desceram ao Monte Hermon, trouxeram consigo habilidades que desafiavam a compreensão humana. Eles ensinaram aos homens sobre metalurgia, encantamentos, astrologia e outras ciências que, em mãos impróprias, poderiam ser tão perigosas quanto fascinantes. Imagine por um momento como seria viver em um mundo onde os Nefilim eram reais. A Terra estaria repleta de maravilhas e perigos, onde o conhecimento e o poder coexistiam em um equilíbrio delicado. Seria uma era de esplendor, mas também de conflito. Os gigantes poderiam ter sido vistos tanto como protetores quanto como tiranos. Suas habilidades extraordinárias poderiam ter moldado a arquitetura e a agricultura, levando a humanidade a um novo patamar de evolução, mas ao mesmo tempo poderiam ter introduzido a corrupção e a violência conforme suas ações influenciavam as sociedades em formação. Quando se fala sobre os Nefilim, é impossível não mencionar o dilúvio, um evento cataclísmico que, segundo muitos relatos, visava limpar a terra da corrupção que os humanos haviam acumulado. Gênesis nos apresenta a imagem de um Deus desejando purificar seu povo, um juízo sobre a maldade que havia se espalhado como uma praga. No entanto, o relato sugere que a influência dos Nefilim ainda persistiu, mesmo após essa grande catástrofe. A frase "e também depois" ressoa como um eco de advertência, insinuando que a linhagem desses seres poderia ter sobrevivido, infundindo o mundo com suas características até mesmo após o dilúvio. Neste momento, a noite parece se intensificar. O som do riacho ao longe se torna mais pronunciado, como se estivesse tentando nos contar essa história há eras. O vento, ao passar entre as árvores, carrega consigo o peso de segredos não revelados. Você pode quase sentir a presença desses seres, como se eles fossem sombras dançando nas bordas de sua imaginação. O que você faria se tivesse a chance de encontrar um deles? O que você perguntaria? As respostas poderiam mudar tudo. As marcas deixadas por esses gigantes nas civilizações antigas são uma parte essencial da discussão. Em Baalbek, no Líbano, as enormes pedras que compõem os templos antigos ainda desafiam a capacidade de entendimento atual. Como poderiam essas pedras, algumas pesando mais de 1000 toneladas, ter sido transportadas e posicionadas com tal precisão? A engenharia moderna ainda luta para replicar tal feito. Seria possível que os Nefilim, com sua estatura e forças sobre-humanas, tivessem contribuído para essas construções monumentais? Ou seriam essas estruturas o resultado de uma civilização perdida que possuía um conhecimento avançado que hoje não conseguimos compreender?
Enquanto esses pensamentos ecam em sua mente, você percebe que cada pergunta traz consigo uma nova camada de mistério. O que realmente sabemos sobre a história da humanidade? As narrativas que nos foram passadas são suficientes ou há mais a descobrir? O silêncio ao redor parece aprofundar essas questões, convidando você a mergulhar ainda mais nas profundezas dessas reflexões. O que conecta todas essas histórias é a busca por verdade. Em muitas culturas, há relatos de seres que vieram do céu, de divindades que interagiram com os humanos. Os Nefilim, se realmente existiram, representam uma intersecção fascinante entre o divino e o humano. Essa conexão nos leva a questionar a própria natureza da humanidade. O que significa ser humano? Somos meros passageiros neste mundo? Ou há uma estrutura maior que nos une a algo transcendente? Quando os Nefilim foram mencionados nas antigas escrituras, a narrativa que se seguiu foi de destruição e renascimento. A história da humanidade é repleta de ciclos de ascensão e queda, de construção e destruição. O que então nos impede de rever essas histórias sob uma nova luz? A verdade sobre os Nefilim pode não ser apenas sobre eles, mas sobre nós mesmos e sobre o que nos faz humanos. Com a lua agora mais alta no céu, você se permite contemplar o que esses antigos seres podem nos ensinar. É uma reflexão sobre poder, responsabilidade e a linha tênue entre a iluminação e a escuridão. A cada respiração, você sente o peso das histórias que nos precederam, histórias que, embora distantes, ainda ressoam em nosso presente. A conexão com o que foi pode nos guiar em direções inesperadas, revelando verdades que, por muito tempo, estiveram escondidas sobre a superfície da realidade. Neste momento, enquanto a noite avança, você percebe que a jornada em busca de respostas apenas começou. Os segredos dos Nefilim, a verdade sobre o Éden e as lições que podemos extrair de um passado esquecido estão esperando para serem descobertos. E à medida que você se entrega a essa busca, sente uma calma profunda tomando conta de si. A verdade, mesmo a mais proibida, pode nos oferecer não apenas esclarecimento, mas também um senso renovado de propósito e compreensão. Assim, enquanto a luz da lua brilha intensamente, você se permite relaxar, sabendo que a busca pela verdade nunca é em vão. A história continua a se desenrolar, e você está aqui, um viajante curioso em uma jornada que transcende o tempo e o espaço. Com cada respiração, você se aproxima mais da essência do que significa existir entre os mistérios do universo, entrelaçando-se com os ecos de um passado que ainda nos molda. Enquanto observamos o céu estrelado, é difícil não se perguntar sobre as respostas que estão além do nosso entendimento. A história dos Nefilim é uma dessas questões que provoca curiosidade e, ao mesmo tempo, receio. Eles não foram apenas figuras mitológicas, mas, segundo algumas interpretações, seres de um passado distante que influenciaram a humanidade de maneiras que ainda não compreendemos completamente. Muitas perguntas permanecem sem respostas. Quem eram realmente os Nefilim? Por que surgiram? E, mais importante, o que aconteceu com eles? Para entender essa narrativa, precisamos voltar no tempo e explorar as origens da Terra, um lugar onde as linhas entre o humano e o divino eram mais tênues do que podemos imaginar. A Bíblia nos oferece um vislumbre, mas os textos de outras culturas, como os sumérios, também nos ajudam a traçar uma linha do tempo que abrange milênios. O livro de Enoque, por exemplo, detalha a história dos vigilantes, os anjos que desceram à terra e se uniram com as filhas dos homens, gerando uma raça de gigantes. Se essa história é verdadeira, o que isso implica sobre a natureza da divindade e da humanidade? Os Nefilim foram descritos como gigantes, mas, mais do que isso, eles eram considerados poderosos e temidos. As lendas narram que esses seres possuíam habilidades que desafiavam a compreensão humana, e suas ações, muitas vezes, resultavam em caos e destruição. As cidades que eles construíram, as civilizações que ajudaram a erguer, tudo isso ecoa nas ruínas que ainda encontramos. Monumentos megalíticos como os de Baalbek, no Líbano, nos oferecem uma janela para esse passado distante. Baalbek é um local fascinante, não apenas pela sua grandiosidade, mas pelo mistério que o cerca. As pedras que compõem seus templos são tão imensas que desafiam a lógica contemporânea. Como os seres humanos primitivos conseguiram mover e esculpir blocos que pesam centenas de toneladas? A maioria dos arqueólogos atribui essas proezas a um trabalho coletivo humano e a técnicas de construção que, embora impressionantes, permanecem em debate.
Mas se considerarmos a possibilidade de que os Nefilim ou outros seres de outro mundo tiveram um papel nesse processo, a história se torna ainda mais intrigante. Imagine o calor do sol batendo nas rochas antigas enquanto você caminha entre elas. O som do vento através das colunas é como uma sinfonia do passado, um canto de eras esquecidas. A textura áspera das pedras sob seus dedos é um lembrete tangível da força bruta que foi empregada na sua construção. O que essas pedras já testemunharam? Quais histórias estão escondidas em suas superfícies desgastadas pelo tempo? Na narrativa de Gênesis, encontramos a referência a uma união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens, um ato que, segundo o texto, foi um dos motivos para a corrupção na Terra. A ideia de que essas entidades, por natureza divinas, se uniram aos humanos, provoca uma série de reflexões sobre o que significa ser humano e o que significa ser divino. Essa intersecção de mundos produziu os Nefilim, uma raça que, segundo as Escrituras, trouxe violência e impiedade. Como isso se relaciona com a nossa compreensão de moralidade e ética? Será que a influência dos Nefilim ainda ressoa em nosso mundo moderno? Outra narrativa fascinante é a do livro de Enoque, que descreve os 200 vigilantes que desceram ao Monte Hermon. Esses seres fizeram um pacto sobre maldição, compartilhando conhecimentos proibidos com a humanidade. Essa troca de saberes, que incluía metalurgia, feitiçaria e até mesmo encantamentos, teve um impacto profundo no desenvolvimento das civilizações. O que podemos aprender sobre nós mesmos a partir dessa troca? A busca pelo conhecimento é uma bênção ou uma maldição? As ruínas do Monte Hermon, com suas imponentes pedras e vestígios de estruturas antigas, nos convidam a refletir sobre o que realmente aconteceu ali. O cume majestoso, que se ergue a 2.814 metros, é um local sagrado, não apenas para as tradições que o veneram, mas também para aqueles que buscam entender o passado. O que as montanhas podem nos ensinar sobre a natureza da humanidade e sobre nossos próprios impulsos? Conforme mergulhamos mais fundo nesse mistério, encontramos conexões com outras culturas, como as tábuas sumérias, que falam dos Anunnaki, seres que também desceram à Terra e interagiram com a humanidade. Essas histórias, embora diferentes em suas narrativas, apresentam uma semelhança intrigante. Seres de outras dimensões ou realidades que influenciaram o crescimento humano. Haveria um padrão global de interação entre o sagrado e o mundano, entre o divino e o humano? Essas questões nos levam a uma pausa reflexiva. Ao redor de nós, a noite se aprofunda e os sons da natureza se intensificam. O murmúrio do rio que passa parece ecoar as vozes de um passado longínquo. Que verdades queremos desvendar? Que sombras buscamos iluminar? À medida que a noite avança, é essencial lembrar que a busca pela verdade pode ser tanto uma jornada transformadora quanto desafiadora. A história dos Nefilim pode ser vista como um símbolo de tudo o que é misterioso e desconhecido em nossas vidas. Eles nos lembram de que há muito mais no mundo do que os olhos podem ver, um entrelaçamento de histórias, culturas e experiências que formam a tapeçaria da nossa existência. Haveria um padrão global de interação entre o sagrado e o mundano, entre o divino e o humano? Essas questões nos levam a uma pausa reflexiva. Ao redor de nós, a noite se aprofunda e os sons da natureza se intensificam. O murmúrio do rio que passa parece ecoar as vozes de um passado longínquo. Que verdades queremos desvendar? Que sombras buscamos iluminar? À medida que a noite avança, é essencial lembrar que a busca pela verdade pode ser tanto uma jornada transformadora quanto desafiadora. A história dos Nefilim pode ser vista como um símbolo de tudo o que é misterioso e desconhecido em nossas vidas. Eles nos lembram de que há muito mais no mundo do que os olhos podem ver. Um entrelaçamento de histórias, culturas e experiências que formam a tapeçaria da nossa existência. Enquanto você reflete sobre o que aprendeu, que tal permitir-se um momento de desconexão? Respire fundo e sinta a gravidade do seu corpo se ancorando na realidade. O toque da terra sobre você é um lembrete da sua conexão com o passado, com aqueles que vieram antes de nós. Assim como os antigos, nós também estamos em busca de sentido, de um propósito que transcenda a nossa compreensão. E, na escuridão da noite, à medida que os mistérios se desdobram, permita-se relaxar e deixar que as perguntas flutuem. Agora, imagine-se voltando ao Vale do Rio, sentindo a frescura do ar noturno. As estrelas continuam a brilhar,
e a lua cheia observa silenciosamente, como se quisesse compartilhar seus segredos. A jornada dos Nefilim pode ser esquecida por alguns, mas a busca pela verdade permanece viva em cada um de nós. A história se desdobra e você se torna parte dela, um buscador em um mundo cheio de enigmas e possibilidades. A iniquidade que havia se espalhado. O que levou a essa decisão severa? Os Nefilim, com suas interações com a humanidade, desempenharam um papel central nesse drama. A narrativa sugere que suas ações e ensinamentos trouxeram não apenas avanço, mas também um profundo desvio dos caminhos divinos. A corrupção moral e a violência crescente tornaram-se a norma, levando à necessidade de um recomeço, uma nova chance para a humanidade. Os relatos antigos falam de Enoque, um homem justo que caminhou com Deus e foi levado para perto dele, sem experimentar a morte. Sua história, embora breve, é envolta em mistério e reverência. Enoque pode ser visto como um elo entre os humanos e os Nefilim, um testemunho de que a sabedoria e a retidão ainda eram possíveis em um mundo repleto de desafios. Ele teve visões do céu e vislumbres do que estava por vir, incluindo o julgamento que se aproximava. Sua mensagem ressoava através do tempo, um alerta sobre os perigos que a humanidade enfrentava ao se afastar do caminho divino. O Éden, com todos os seus encantos e belezas, é frequentemente retratado como um paraíso perdido. Mas, e se os Nefilim também tivessem suas raízes nesse lugar sagrado? A ideia de que esses seres extraordinários poderiam ter residido nas proximidades ou até mesmo visitado o Éden adiciona uma nova camada ao nosso entendimento sobre a humanidade. A interação entre o divino e o humano, entre o sagrado e o profano, poderia ter moldado não apenas a história, mas também as crenças que ainda ecam nas tradições espirituais de hoje. Suponha que os Nefilim atuaram como mensageiros ou mesmo intermediários entre Deus e a humanidade. Eles poderiam ter sido enviados para guiar, ensinar e proteger, mas, em vez disso, acabaram se tornando uma fonte de discórdia. Este entendimento traz à tona a complexidade da natureza humana e a luta entre o bem e o mal, que se reflete em muitas culturas e religiões. As histórias sobre os Nefilim podem ser vistas como um reflexo das lutas internas que todos enfrentamos, a luta entre a luz e a escuridão que habita em cada um de nós. A visão de um mundo dominado pelos Nefilim também evoca a imagem de uma civilização avançada, onde conhecimentos e tecnologias poderiam ter sido muito mais sofisticados do que imaginamos. As estruturas megalíticas encontradas ao redor do mundo, como as pirâmides e os templos antigos, podem ser vestígios desse legado. A precisão e a grandiosidade dessas construções desafiam a narrativa convencional da história humana. Como poderiam seres humanos comuns, sem as ferramentas e tecnologias modernas, ter realizado tais feitos monumentais? As teorias que cercam essas construções muitas vezes invocam a possibilidade de que os Nefilim, com seu conhecimento superior, possam ter contribuído para essas realizações. Vamos refletir sobre as implicações dessas histórias. Se os Nefilim realmente existiram e tiveram uma presença tangível na Terra, o que isso significaria para a nossa compreensão da história humana? Muitas tradições orais e escritas ao redor do mundo trazem ecos de seres extraordinários que ensinaram e guiaram as civilizações, e a conexão com os Nefilim pode ser um fio comum que une essas narrativas. A ideia de que a humanidade pode ter sido influenciada por forças além de sua compreensão pode ser desconcertante, mas também fascinante. Isso nos leva a questionar quais verdades ainda estão escondidas sob as camadas do tempo, aguardando para serem descobertas. Entretanto, a presença dos Nefilim também é um lembrete das consequências que acompanham o poder e o conhecimento. O que começou como uma interação potencialmente benéfica entre as divindades e os humanos, rapidamente se transformou em uma espiral de corrupção. O que poderia ter sido uma era de avanço e harmonia se tornou uma luta pela sobrevivência em meio ao caos. O dilúvio, então, pode ser visto não apenas como uma punição, mas como uma purificação, uma oportunidade para a humanidade recomeçar. O que aprendemos com isso? Talvez a mensagem subjacente seja que, mesmo quando cercados pela desordem, ainda temos a capacidade de escolher o caminho da retidão e da justiça. Na serenidade da noite, enquanto você ouve o sussurro das folhas e o canto distante de algum animal noturno, pode ser difícil não se perguntar sobre o que mais a história esconde.
A interligação entre a mitologia dos Nefilim e as narrativas contemporâneas sugere que a linha entre realidade e lenda pode ser mais tênue do que imaginamos. Ao contemplar as estrelas acima, você pode sentir o peso das questões não respondidas e as histórias não contadas. Na busca por entender os Nefilim e sua influência, somos desafiados a refletir sobre o nosso próprio caminho. Quais são as consequências das escolhas que fazemos em nossas próprias vidas? Como lidamos com o conhecimento que possuímos? As lições do passado, mesmo envolvendo seres que podem parecer distantes ou míticos, ainda ressoam em nosso cotidiano. O desafio permanece. Como podemos usar o que aprendemos para moldar um futuro melhor? Enquanto a noite avança, a ideia de que os Nefilim não são apenas figuras de um passado distante, mas talvez reflexos das lutas eternas da condição humana, continua a se aprofundar. E assim, neste espaço de quietude, você é convidado a permitir que essas reflexões se acomodem em seu coração e mente. Afinal, o que realmente significa ser humano em um mundo repleto de mistérios? E, como a história dos Nefilim nos ensina, talvez o verdadeiro poder resida não apenas na força ou no conhecimento, mas na capacidade de escolher o amor, a compaixão e a justiça, mesmo em face da adversidade. A brisa suave parece sussurrar promessas de novos começos, enquanto você se permite relaxar e deixar que esses pensamentos se dissolvam em um estado de paz. O mistério dos Nefilim, assim como a história da humanidade, permanece aberto, aguardando que cada um de nós encontre nosso próprio caminho em meio à complexidade do mundo. Com isso, você pode se permitir adentrar no sono, levando consigo as lições e os mistérios da noite. As pedras que compõem seus templos são tão imensas que desafiam a lógica contemporânea. Como os seres humanos primitivos conseguiram mover e esculpir blocos que pesam centenas de toneladas? A maioria dos arqueólogos atribui essas proezas a um trabalho coletivo humano ao longo de gerações, mas há quem acredite que uma força superior, talvez até mesmo os próprios Nefilim, tenha desempenhado um papel crucial nessa construção monumental. O que se sabe é que esses gigantes deixaram marcas indeléveis na Terra e na história da humanidade. Enquanto caminhamos pelo vale onde se ergue Baalbek, podemos quase ouvir os ecos das vozes que uma vez vibraram entre essas pedras. A poeira e o calor da tarde nos envolvem e o ar parece carregado de mistério. Visualizamos os trabalhadores antigos não apenas como homens comuns, mas como parte de uma grande narrativa, uma que inclusive pode ter sido influenciada por seres que não eram inteiramente humanos. O que se desenrolou aqui foi mais do que um simples ato de construção, foi uma fusão de habilidades, conhecimentos e talvez até de poderes que escapa à compreensão moderna. Os relatos dos Nefilim, como mencionado anteriormente, são encontrados em textos antigos, incluindo o livro de Enoque, que descreve os vigilantes, anjos enviados para observar a terra. Contudo, desviaram-se de sua missão e se uniram com as filhas dos homens, resultando em uma geração de gigantes. O que pode ter motivado esses seres celestiais a transgredir suas ordens? A curiosidade, o desejo de poder ou algo ainda mais profundo, uma conexão inata com a humanidade que os levou a buscar uma experiência entre os mortais? Essas questões permanecem em aberto, desafiando nossa compreensão sobre o divino e o humano. A história nos mostra que o poder corrompe e que a falta de limites pode levar a consequências devastadoras. Os Nefilim, com suas habilidades sobre-humanas, eram vistos como deuses por alguns e monstros por outros. Para muitos, eles eram uma fonte de terror. As lendas contam que, conforme sua influência crescia, as sociedades começaram a sucumbir à violência e ao desrespeito por valores fundamentais. As antigas cidades, que uma vez foram centros de cultura e prosperidade, se tornaram sombras de si mesmas, devastadas pela impiedade. Na verdade, os textos antigos muitas vezes ressaltam que a presença dos Nefilim na Terra estava relacionada a um ciclo de corrupção e destruição. O dilúvio, por exemplo, é frequentemente interpretado como uma resposta divina à degeneração moral que tomou conta do mundo. A história de Noé e sua arca é um relato que nos lembra que a criação e a destruição caminham lado a lado. Os Nefilim, com suas ações, foram catalisadores desse processo de degradação que levou à necessidade de um novo começo. Enquanto viajamos pela história, é fascinante notar como diferentes culturas abordam a questão dos gigantes e de seres divinos. Os sumérios falavam dos Anunnaki, deuses que desceram à Terra e interagiram com os humanos.
A similaridade entre os relatos sugere que, em algum nível, essas histórias refletem um conhecimento compartilhado, um entendimento comum da presença de seres poderosos que influenciaram a humanidade. O que é ainda mais intrigante é que essas narrativas, espalhadas por culturas tão distintas, parecem contar a mesma história de um passado que foi monumental, mas que é frequentemente relegado ao reino da mitologia. Diante de tais evidências, muitos começam a se perguntar se os Nefilim realmente existiram ou se são meras criações de nossa imaginação coletiva. Os arqueólogos têm se deparado com estruturas que não se encaixam nas narrativas tradicionais da história humana, como as pirâmides e as místicas construções em Pumapunku, onde blocos de pedra se encaixam de forma tão perfeita que desafiam a lógica convencional. Como essas civilizações desenvolveram técnicas tão avançadas? O que sabemos é que, mesmo que não possamos provar a existência dos Nefilim, suas histórias permanecem profundamente enraizadas em nossa psique. Conforme nos aprofundamos neste enigma, somos forçados a considerar que a história pode ser muito mais complexa do que nos ensinaram. As concepções de deuses, gigantes e seres superiores podem ser interpretações de um conhecimento ancestral, uma memória coletiva de eventos que moldaram não apenas a Terra, mas a própria essência da humanidade. A possibilidade de que existam forças além da nossa compreensão que influenciam nossas vidas não é apenas intrigante, é uma possibilidade que ressoa em nosso ser. Voltando a Baalbek, a grandiosidade das pedras nos faz refletir sobre o que realmente sabemos sobre a humanidade e seu lugar no cosmos. Precisamos olhar para essas estruturas não apenas como monumentos, mas como testemunhos de um tempo em que as fronteiras entre o humano e o divino eram mais fluidas. O que essas construções nos dizem sobre nossa capacidade de criar e destruí-los? O que realmente aconteceu nessas terras antigas que ainda reverberam com segredos? À medida que a noite se aproxima e as estrelas começam a brilhar no céu escuro, nos damos conta de que a verdade sobre os Nefilim pode nunca ser totalmente revelada. Porém, a jornada para entender esse mistério continua a nos fascinar e a nos inspirar a buscar o que está oculto. Permita-se sentir a curiosidade pulsando em você enquanto adentramos mais fundo nas sombras do passado. O que os Nefilim realmente representam? Gigantes ou apenas uma metáfora para os desafios que enfrentamos em nosso próprio tempo? As respostas podem estar tão distantes quanto as constelações que agora observamos, mas a busca por elas faz parte de nossa própria narrativa. E assim, envolvidos por esse encanto, seguimos em frente, sempre em busca de mais respostas, mais histórias e mais mistérios. Os Nefilim, com suas raízes profundas na narrativa do Éden, nos convidam a explorar uma dimensão fascinante da mitologia e da teologia. Imaginemos por um momento as palmeiras balançando suavemente ao vento, as águas cristalinas de um rio serpentear ao longo da terra fértil, enquanto os seres celestiais observam a criação de Deus. O Éden não era apenas um espaço físico, mas um estado de pureza, um lugar onde a conexão entre o humano e o divino era palpável. Mas, e se, entre as árvores frutíferas e as flores vibrantes, os Nefilim tivessem encontrado um lar temporário, um santuário para suas interações com a humanidade? A presença deles no Éden poderia ter introduzido uma nova era de conhecimento e sabedoria. Imaginemos os Nefilim compartilhando com Adão e Eva segredos do cosmos, ensinando-lhes sobre as estrelas, sobre a medicina e sobre as artes. Essa troca poderia ter sido vista como um presente divino, uma oportunidade para a humanidade evoluir e prosperar sob a orientação de seres que transcendem o entendimento humano. No entanto, como muitas histórias de poder, essa também poderia ter um lado sombrio. O mesmo conhecimento que poderia elevar a humanidade também poderia levá-la a uma queda. Quando falamos sobre os Nefilim, é impossível não considerar o impacto de suas ações. A tradição sugere que, em vez de exercerem sua influência de maneira benevolente, muitos deles escolheram se afastar do propósito original de guiar a humanidade. Essa escolha de optar pelo poder e pela dominação em detrimento da orientação e da proteção pode ser vista como um reflexo da natureza humana, a ambição. À medida que os Nefilim se tornaram mais envolvidos em suas interações com os humanos, eles podem ter perdido de vista sua verdadeira missão, levando a humanidade a um caminho de corrupção e desobediência. A transição do Éden à Terra corrompida é um tema recorrente nas histórias de muitas culturas. É um alerta sobre como o conhecimento, quando abusado, pode ter consequências devastadoras. Os Nefilim, com suas habilidades e saberes, poderiam ter se tornado uma força coercitiva, manipulando a humanidade para cumprir seus próprios desejos.
A narrativa bíblica fala sobre gigantes, não apenas em estatura, mas em influência e poder. A ideia de que essas entidades poderiam ter transformado o Éden de um paraíso em um campo de batalha entre os humanos e as forças espirituais é tanto intrigante quanto aterrorizante. Entender a dinâmica entre os Nefilim e os humanos é essencial para desvendar as complexidades das narrativas que nos cercam. Podemos imaginar um momento em que Adão e Eva, cercados pela beleza do Éden, são abordados por um dos vigilantes, talvez Semiasa, que oferece sabedoria em troca de adoração. Essa interação poderia ter mudado o destino de gerações. O conhecimento que eles trouxeram poderia ter sido revelador, mas também destrutivo. Esse dilema moral se reflete em muitos mitos e histórias de advertência, onde os personagens enfrentam escolhas difíceis entre o que é certo e o que é desejável. As consequências dessa aliança entre os Nefilim e a humanidade podem ter sido profundas e duradouras. À medida que a corrupção se espalhava, a natureza divina da criação começou a se desvanecer. As histórias nos contam que os Nefilim não eram apenas seres gigantes, eles eram, em muitos sentidos, uma manifestação da luta interna da humanidade entre a luz e a escuridão. Enoque, como o homem justo, emerge como um farol de esperança em meio ao caos. Ele caminhou com Deus e se tornou uma voz de advertência, tentando resgatar o que restava da pureza original. Sua história é um lembrete de que, mesmo em tempos de grande corrupção, ainda existem aqueles que buscam a verdade e a retidão. O Éden, no entanto, é mais do que apenas uma localização geográfica. A narrativa sugere que, mesmo após a queda, a essência do Éden ainda vive dentro da humanidade. A luta entre seguir o caminho divino ou ceder à tentação dos Nefilim é uma batalha que se desenvolve em cada um de nós. O que os Nefilim nos ensinam é que, embora possamos ser influenciados por forças externas, a escolha final sempre reside dentro de nós. Essa escolha é o que molda nosso destino, tanto individual quanto coletivo. À medida que refletimos sobre a história dos Nefilim e suas interações com a humanidade, somos confrontados com uma pergunta fundamental: o que significa ser humano? Temos a capacidade de criar e destruir, de elevar e de rebaixar. A suspeita de que os Nefilim eram, de certa forma, um reflexo das nossas próprias falhas e fraquezas nos obriga a olhar para dentro de nós mesmos. Os ensinamentos que nos foram oferecidos podem ser tanto bênçãos quanto maldições, e cabe a nós discernir entre o que é verdadeiramente bom e o que pode levar à nossa ruína. Conforme a narrativa avança, o eco da história de Enoque ressoa em nossos corações. Sua busca por justiça e verdade serve como um lembrete de que sempre devemos nos esforçar para buscar a luz, mesmo quando cercados pela escuridão. O Éden pode ter sido perdido, mas a esperança e a capacidade de redenção permanecem. Cada um de nós carrega uma parte do Éden dentro de si, uma conexão com o divino que nunca pode ser totalmente apagada. Os Nefilim, então, são mais do que seres de histórias antigas. Eles representam as dualidades da existência humana, a luz e a escuridão, o bem e o mal, o conhecimento e a ignorância. Em suas histórias, encontramos não só os perigos de ceder à tentação, mas também a força de resistir e buscar a verdade. E assim, enquanto exploramos o que restou dessa antiga narrativa, somos convidados a considerar nosso próprio papel na continuidade dessa história. O que faremos com o conhecimento que temos? Como escolheremos viver nossas vidas em um mundo que ainda é moldado pelas influências de forças além da compreensão? Essas perguntas nos guiam em nossa jornada, à medida que buscamos a verdade, mesmo em meio ao mistério e à incerteza. A história nos mostra que o poder corrompe e que a falta de limites pode levar a consequências devastadoras. Os Nefilim, com suas habilidades sobre-humanas, eram vistos como deuses por alguns e monstros por outros. Para muitos, eles eram uma fonte de terror, enquanto outros os veneravam como seres sagrados. Esse dualismo na percepção dos Nefilim revela muito sobre a natureza humana e a necessidade de entender o desconhecido. As lendas que circulam sobre eles não são apenas relatos de gigantes que caminharam sobre a terra, mas também reflexões sobre a moralidade, ambição e as consequências de se ultrapassar os limites. Ao revisitar Baalbek, imaginamos as cerimônias que ocorreram em seus templos. Sacerdotes vestidos em longas vestes, com rostos imersos em rituais, clamavam por favor divino, enquanto a multidão ao redor observava, fascinada e aterrorizada.
A conexão entre os Nefilim e os humanos era palpável, quase como se os gigantes caminhassem entre eles, não apenas como figuras mitológicas, mas como seres reais que influenciavam o cotidiano das pessoas. As lendas locais falavam de encontros, de visões e de milagres atribuídos a esses seres extraordinários. Como poderia uma civilização tão avançada surgir sem a influência de algo maior? As histórias sobre as habilidades dos Nefilim eram diversas. Alguns diziam que eles podiam manipular os elementos, enquanto outros acreditavam que tinham a capacidade de curar. Essa gama de poderes atribuídos não apenas os tornava fascinantes, mas também aterrorizantes. O medo que provocavam era um reflexo da vulnerabilidade humana diante do desconhecido. Era essa vulnerabilidade que fazia com que as pessoas procurassem respostas em rituais, orações e sacrifícios, na esperança de apaziguar esses seres imensos que, de alguma forma, moldavam seu destino. À medida que caminhamos por essas ruínas, o ar se torna mais denso, como se as memórias desses eventos estivessem impregnadas nas pedras. Um vento suave sopra, trazendo consigo o eco distante de risos e sussurros. É fácil imaginar que, em tempos antigos, as vozes de homens e mulheres se misturavam com a canção do rento, enquanto eles faziam suas ofertas aos Nefilim, buscando proteção e bênçãos. O solo sob nossos pés parece vibrar com história, como se as rochas guardassem segredos que se recusam a se dissipar com o tempo. Mas o que realmente aconteceu quando os Nefilim caminharam entre os humanos? O livro de Enoque oferece vislumbres de uma era onde as interações entre os dois mundos eram comuns. A narrativa dos vigilantes que desceram ao Monte Hermon e escolheram esposas entre as filhas dos homens levanta questões complexas. Por que esses seres, que vinham de uma ordem superior, estavam tão interessados em se misturar com a humanidade? Seria uma busca por compreensão, um desejo de experimentar a vida mortal ou um plano mais sinistro em jogo? Os Nephilim, como homens, eram seres ambivalentes. Enquanto alguns eram descritos como protetores, outros eram vistos como opressores. À medida que suas histórias se entrelaçavam com as das civilizações que os cercavam, a linha entre o sagrado e o profano tornava-se cada vez mais tênue. Os templos construídos em sua homenagem não eram apenas lugares de adoração, mas também de controle. As elites utilizavam a reverência a esses seres para consolidar o poder e a influência sobre as pessoas. A fé se transformava em uma ferramenta, uma arma, que poderia ser utilizada tanto para unir quanto para dividir. Com o passar do tempo, as narrativas dos Nefilim foram se tornando mais enigmáticas. O dilúvio, que muitos acreditam ter sido uma resposta divina aos atos corruptos dos gigantes, tornou-se um marco que separou a era dos Nefilim da humanidade. Mas mesmo após a catástrofe, as histórias continuaram a persistir. O que aconteceu com os remanescentes dos Nefilim após o dilúvio? Teriam eles, de alguma forma, sobrevivido, ou suas linhagens se dispersaram entre os mortais? Essas perguntas ecoam em nossos corações, desafiando nossa compreensão da história e da própria natureza do poder. Ao refletirmos sobre os relatos, percebemos que os Nefilim não eram apenas figuras de um passado distante, mas representações de dilemas que ainda enfrentamos hoje. O desejo de poder e controle, a luta entre o bem e o mal e a busca pela transcendência são temas universais que se entrelaçam com a narrativa dos gigantes. A natureza humana é um campo fértil para a ambição e a corrupção, e a história dos Nefilim nos ensina que esses ciclos podem se repetir se não estivermos vigilantes. Enquanto nos afastamos de Baalbek, a luz do sol começa a se pôr, tingindo o céu com cores quentes e vibrantes. A paisagem ao nosso redor parece mudar, como se o tempo estivesse se desdobrando. O que antes parecia uma ruína, agora se transforma em um símbolo de um passado glorioso e sombrio, uma lembrança dos limites que foram ultrapassados e das consequências que surgiram. Os ecos dos Nefilim ainda ressoam não apenas nas pedras, mas em cada um de nós, em nossas próprias lutas e aspirações. A história dos Nefilim é uma advertência e uma inspiração. Enquanto exploramos esses mistérios, somos convidados a refletir sobre o que significa ser humano, sobre o poder que buscamos e sobre as escolhas que fazemos. O que deixamos para as próximas gerações? Que legados construímos? E mais importante ainda, como conseguimos equilibrar nossos desejos com a responsabilidade que vem com o conhecimento? À medida que estas perguntas permanecem em nossa mente, a noite avança e a escuridão se torna um manto acolhedor, nos envolvendo em seu silêncio reverente.
Agora, enquanto estamos aqui, na quietude do momento, permitamos que essas reflexões se assentem em nossas almas, como as pedras que ergueram templos imponentes. Que os mistérios do passado nos guiem em nossas jornadas e que possamos encontrar conforto na incerteza, sabendo que, como os Nefilim, somos parte de uma narrativa muito maior, uma que transcende o tempo e o espaço. A sabedoria dos antigos ainda vive em nós, e é essa conexão que nos impulsiona a continuar, a explorar, a questionar e a sonhar. Os Nefilim, com suas raízes profundas na narrativa do Éden, nos convidam a explorar uma dimensão fascinante da mitologia e da teologia. Imaginemos, por um momento, as palmeiras balançando suavemente ao vento, as águas cristalinas de um rio serpentear ao longo da terra fértil, enquanto os seres celestiais observam a criação de Deus. O Éden não era apenas um espaço físico, mas um estado de pureza, um lugar onde a conexão entre o humano e o divino era palpável. Mas, e se, entre as árvores frutíferas e as flores vibrantes, os Nefilim tivessem encontrado um lar temporário, um santuário para suas interações com a humanidade? A presença deles no Éden poderia ter introduzido uma nova era de conhecimento e sabedoria. Imaginemos os Nefilim compartilhando com Adão e Eva segredos do cosmos, ensinando-lhes sobre as estrelas, sobre a medicina e sobre as artes. Essa troca poderia ter sido vista como um presente divino, uma oportunidade para a humanidade evoluir e prosperar sob a orientação de seres que transcendem o entendimento humano. No entanto, como muitas histórias de poder, essa também poderia ter um lado sombrio. O mesmo conhecimento que poderia elevar a humanidade também poderia levá-la a uma queda. Quando falamos sobre os Nefilim, é impossível não considerar o impacto de suas ações. A tradição sugere que, em vez de exercerem sua influência de maneira benevolente, muitos deles escolheram se afastar do propósito original de guiar a humanidade. Essa escolha de optar pelo poder e pela dominação em detrimento da orientação e da proteção pode ser vista como um reflexo da natureza humana, a ambição. À medida que os Nefilim se tornaram mais envolvidos em suas interações com os humanos, eles podem ter perdido de vista sua verdadeira missão, levando a humanidade a um caminho de corrupção e desobediência. A transição do Éden à Terra corrompida é um tema recorrente nas histórias de muitas culturas. É um alerta sobre como o conhecimento, quando abusado, pode ter consequências devastadoras. A história nos ensina que o poder, quando não acompanhado de responsabilidade, pode transformar-se em tirania. Assim, a presença dos Nefilim, antes vista como uma bênção, começou a ser percebida como uma maldição. O que poderia ter sido um diálogo frutífero entre os mundos, tornou-se uma batalha silenciosa por controle e influência. Ao considerarmos essa narrativa, podemos imaginar um cenário onde Adão e Eva, ao receberem esse conhecimento poderoso, começaram a questionar sua própria autonomia. O que significa ser humano em um mundo onde seres superiores caminham entre eles? A curiosidade, que antes os levava a explorar o jardim, agora se transformava em dúvida e ambição. Os Nefilim, ao invés de guias, tornaram-se tentadores, oferecendo não apenas conhecimento, mas também poder. Assim, a linha entre o bem e o mal começou a se desfocar. As histórias contam que os Nefilim trouxeram consigo não apenas sabedoria, mas também sedução. As entidades que deveriam cuidar da humanidade tornaram-se parte de suas fraquezas. A sedução do poder era irresistível. As sementes de uma nova era estavam sendo plantadas, mas não sem um preço. Adão e Eva, ao se envolverem com os Nefilim, começaram a perceber que a curiosidade poderia levar à destruição. O Éden, uma vez um lugar de harmonia, estava se tornando terreno fértil para conflitos e desentendimentos. Com o tempo, as interações entre os Nefilim e a humanidade se tornaram mais complexas. O que começou como uma troca simples de conhecimento se transformou em um jogo de manipulação, onde os desejos humanos e as ambições dos Nefilim colidiam. É possível que, em sua busca por poder, os Nefilim tenham perdido a capacidade de ver a humanidade como iguais. O que antes era uma relação de mentor e aprendiz passou a ser marcada por uma hierarquia distorcida, onde os Nefilim viam os humanos como peças em um tabuleiro, e não como colaboradores. À medida que a corrupção se espalhava, o Éden começou a se transformar.
As flores vibrantes perderam seu brilho e as águas do rio, antes cristalinas, tornaram-se turvas. A pureza do lugar foi substituída por um sentimento de desespero e ambição desenfreada. Os Nefilim, ao invés de serem os protetores da criação, tornaram-se seus destruidores, e a queda do Éden tornou-se inevitável. A maneira como os Nefilim usaram seu conhecimento e poder trouxe consequências que ressoariam através das gerações. Neste ponto, a narrativa nos leva a uma reflexão profunda sobre a natureza do poder e da ambição. Quando se permite que o poder se sobreponha à responsabilidade, as consequências podem ser desastrosas. O que poderia ter sido um legado de sabedoria tornou-se um ciclo de destruição e sofrimento. Assim, a história dos Nefilim e do Éden serve como um lembrete poderoso sobre a importância de equilibrar o conhecimento com a ética e a moralidade. À medida que a narrativa se desenrola, somos convidados a pensar sobre o que isso significa para nós hoje. Vivemos em um mundo onde o conhecimento está ao nosso alcance, mas a maneira como o usamos pode moldar nosso futuro. O legado dos Nefilim nos ensina que, embora o conhecimento possa ser uma ferramenta poderosa, ele deve ser usado com consciência. O Éden, um símbolo de harmonia, se perdeu quando o desejo de conhecimento e poder superou a sabedoria e a compaixão. No final das contas, a história dos Nefilim é um convite à reflexão. Como podemos aprender com suas escolhas e evitar repetir os mesmos erros? Em um mundo repleto de informações e possibilidades, a verdadeira sabedoria reside em saber quando agir e quando recuar. O equilíbrio entre o desejo de conhecer e a necessidade de respeitar os limites é essencial para não perdermos nossa própria essência. Diante dessa narrativa, somos levados à compreensão de que a busca pelo poder, quando desmedida, pode levar à destruição de tudo o que amamos. Os Nefilim, que poderiam ter sido nossos guias, tornaram-se símbolos de um caminho que muitos desejariam evitar. Assim, a história do Éden e dos Nefilim é mais do que uma simples narrativa antiga. É uma lição atemporal sobre a natureza humana e as consequências de nossas escolhas. Um vento suave sopra, trazendo consigo um sussurro de histórias esquecidas. As pedras de Baalbek, testemunhas de um passado glorioso, parecem vibrar com a energia dos acontecimentos que ali se desenrolaram. Enquanto caminhamos entre as ruínas, é como se pudéssemos ouvir os ecos das vozes de antigos sacerdotes, os gritos de reverência de um povo que olhava para os Nefilim com uma mistura de adoração e medo. As colunas majestosas, ainda de pé apesar do tempo, parecem guardar segredos profundos, segredos que vão além da compreensão humana. As lendas nos dizem que os Nefilim eram seres de grande estatura, com uma força e um poder que superavam a capacidade dos mortais. Mas o que realmente os tornava ameaçadores era a sua conexão com o divino. Eram vistos como intermediários entre os humanos e as forças sobrenaturais. Não era apenas seu tamanho que inspirava temor, mas a noção de que eles podiam, em um piscar de olhos, alterar o destino das pessoas. Os relatos falavam de uma época em que os Nefilim caminharam entre os mortais, interagindo com as comunidades e deixando marcas indeléveis na consciência coletiva. Imaginar aqueles dias nos faz refletir sobre a relação entre poder e responsabilidade. Os Nefilim, com suas habilidades sobre-humanas, eram reverenciados, mas também levavam o peso de expectativas imensas. Quando usavam seus dons, o faziam com um objetivo claro: proteger e guiar. Contudo, a linha entre proteção e dominação era tênue. O medo de que esses seres imensos pudessem se voltar contra a humanidade era uma sombra constante no espírito das pessoas. Assim, enquanto alguns buscavam ganhar seu favor através de rituais e oferendas, outros se perguntavam se era prudente confiar em seres tão poderosos. As histórias de encontros com os Nefilim eram diversas e fascinantes. Algumas narrativas falavam de curas milagrosas, onde os humanos se viam livres de doenças que os afligiam há anos. Outras falavam de pessoas que, em momentos de desespero, clamaram por ajuda e foram atendidas. Esses relatos geravam esperança, mas também criavam um ambiente de dependência. As comunidades se reuniam em torno de rituais que garantiam a proteção dos Nefilim, enquanto a vida cotidiana se tornava um ciclo de adoração e temor. Fazer uma pausa para observar o local nos permite imaginar as cerimônias que ocorriam nessas colunas sagradas. O brilho das tochas refletindo nas pedras polidas, o cheiro de incenso misturado ao ar fresco da montanha e a batida dos tambores que ressoava como um chamado à divindade.
O som era uma sinfonia de reverência e expectativa, onde cada coração pulsava com a possibilidade de um contato com o sobrenatural. Era um momento em que os limites entre o humano e o divino se desfocavam e as pessoas se sentiam parte de algo maior. Porém, essa conexão sagrada tinha o seu lado obscuro. Para cada história de cura, havia um relato de perda. Os Nephilim, com seu poder, também poderiam trazer destruição. Em um instante, poderiam decidir que a humanidade não merecia mais sua proteção. O medo de sua ira era palpável, e muitos se perguntavam sobre a moralidade de se confiar em seres que detinham tal controle sobre o destino dos mortais. Essa tensão entre adoração e temor refletia a complexidade da natureza humana e suas interações com o desconhecido. Enquanto exploramos a arquitetura monumental de Baalbek, é inevitável pensar sobre a construção desse lugar. Como uma civilização poderia erguer tais estruturas? O tamanho das pedras, algumas pesando milhares de toneladas, desafiam a lógica. Mesmo com as tecnologias modernas, erguer tais monumentos seria um feito colossal. Essa questão nos leva a considerar que, talvez, a ajuda dos Nephilim não fosse apenas uma questão de força física, mas uma colaboração mística que transcendia a compreensão comum. Os habitantes daquele tempo poderiam ter visto os Nephilim como guias, ajudando a moldar não apenas a paisagem física, mas também a espiritual. As marcas das ferramentas encontradas nas ruínas revelam uma habilidade que beira o sobrenatural. Cortes precisos e superfícies polidas indicam um conhecimento técnico que, para muitos, parece impossível de ser alcançado por seres humanos comuns. Essa percepção alimenta a ideia de que havia algo além da simples habilidade humana em jogo. As narrativas ao redor dessas construções giram em torno de uma busca pela verdade, uma verdade que mescla o que é real e o que é mito. A presença dos Nephilim nas histórias da humanidade sugere que eles não eram apenas figuras isoladas, mas parte de um grande enredo. Eram, de certa forma, reflexos das aspirações e dos medos humanos. Assim como os Nephilim eram vistos como figuras divinas, a humanidade também busca por seus próprios gigantes, aqueles que podem ajudá-los a transcender as limitações da existência cotidiana. E nesse ato de busca, criamos nossas próprias histórias, nossos próprios mitos e talvez nossas próprias versões dos Nephilim, que continuam a nos influenciar de maneiras que ainda estamos aprendendo a entender. À medida que o sol começa a se pôr atrás das montanhas, a luz suave do crepúsculo envolve Baalbek em uma aura mágica. As sombras crescem e é fácil imaginar os rituais que uma vez ali ocorreram, onde o sagrado e o mundano se encontravam. O eco das vozes dos antigos ainda ressoam e as lições que eles deixaram se tornam mais evidentes. O poder, quando não temperado pela sabedoria, pode levar à ruína. Essa mensagem, entrelaçada nas lendas sobre os Nefilim, nos convida a refletir sobre os riscos de buscar grandeza sem considerar as consequências. Enquanto nos afastamos das ruínas, uma sensação de reverência nos envolve. É um lembrete de que, por mais que possamos tentar entender o passado, sempre haverá mistérios que permanecem. O legado dos Nefilim é um deles, e a busca por respostas continua viva, como uma chama que nunca se apaga. A transição do Éden para uma terra corrompida é um tema que ecoa em muitas culturas ao redor do mundo, refletindo um alerta profundo sobre as consequências do abuso do conhecimento. Os Nefilim, inicialmente vistos como portadores de sabedoria e poder, podem ter se tornado agentes de corrupção, levando a humanidade a um caminho de decadência moral e espiritual. A história de Adão e Eva, com suas escolhas e consequências, ressoa como um eco distante da interação entre os Nefilim e os humanos. Imaginemos, então, os momentos que precederam a queda. O Éden, com sua beleza exuberante, era um jardim onde cada folha, cada flor e cada fruto carregava a essência da criação. No entanto, esse espaço sagrado também era um campo de batalha para forças opostas. Os Nefilim, descendentes de seres celestiais, eram atraídos por esse mundo, seduzidos pela fragilidade e pela curiosidade dos humanos. Eles viam em Adão e Eva não apenas criaturas feitas à imagem de Deus, mas também como uma oportunidade de exercer sua influência. À medida que as interações se intensificavam, a sabedoria que os Nefilim compartilhavam começava a ter um custo.
O conhecimento sobre a metalurgia, a agricultura avançada e as ciências ocultas eram oferecidos em troca de adoração, de reconhecimento. Os humanos, fascinados por essas novas habilidades, começaram a se afastar do propósito divino que os havia criado. O desejo de poder crescia, assim como a ambição de se igualar aos seres que os guiavam, levando a uma relação complexa que se tornava cada vez mais tóxica. A dinâmica entre Nefilim e humanos foi se transformando. O que começou como uma troca de conhecimento evoluiu para um relacionamento de dominação. Os Nefilim, em vez de serem guias benevolentes, tornaram-se tiranos, manipulando as emoções e as vontades dos humanos. A humanidade, em sua busca por poder e compreensão, começou a agir contra os preceitos de Deus, ignorando os avisos e as orientações que tinham recebido. O resultado foi um afastamento da pureza original do Éden, uma queda em um abismo de corrupção. Uma das histórias que cercam os Nefilim é a de como eles influenciaram a construção de cidades e civilizações. Com a ajuda desse conhecimento, as comunidades humanas começaram a prosperar, mas a um custo. As cidades se tornaram centros de idolatria e corrupção, onde os humanos adoravam os Nefilim como deuses. Essa adoração não era apenas um reflexo da influência dos Nefilim, mas também uma evidência do desejo humano de se elevar acima de sua condição, de se tornar mais do que eram. O ciclo de ambição e queda se intensificou. O que era uma troca de conhecimento virou um jogo de poder, e a linha entre o sagrado e o profano se tornou indistinta. Os Nefilim, ao se afastarem de sua verdadeira natureza de guias, começaram a ser vistos como deuses e, por sua vez, passaram a exigir reverência e sacrifícios. Essa transformação não apenas distorceu a relação entre humanos e Nefilim, mas também teve um impacto profundo na espiritualidade da humanidade. Por trás das muralhas de cidades grandiosas, a corrupção começou a se espalhar como uma praga. A violência e a impiedade tornaram-se comuns, e os ensinamentos divinos foram enterrados sob camadas de orgulho e ambição. As lições que deveriam ter elevado a humanidade agora a arrastavam para um abismo de desespero. A desobediência se alastrava e a relação entre o humano e o divino se tornava cada vez mais tênue. Nesse cenário de decadência, somos levados a refletir sobre a escolha de Adão e Eva. O que poderia ter sido um caminho de iluminação e crescimento se transformou em um ciclo de queda e destruição. O conhecimento, que era um presente, passou a ser uma maldição. Os Nefilim, que inicialmente foram vistos como portadores de luz, tornaram-se sombras que pairavam sobre a humanidade, obscurecendo seu entendimento e sua conexão com o Criador. A narrativa dos Nefilim nos ensina sobre o perigoso equilíbrio entre conhecimento e poder. À medida que a humanidade buscava entender e dominar o mundo ao seu redor, as forças celestiais que inicialmente desejavam guiá-la se tornaram figuras de opressão. Essa transformação não apenas alterou o panorama espiritual da época, mas deixou um legado que ressoaria através das gerações. O Éden, um lugar de paz e pureza, foi cercado por uma nuvem de desespero e traição. Os Nefilim, com suas promessas sedutoras, conseguiram desviar o curso da criação, levando a humanidade a um destino sombrio. À medida que refletimos sobre essa história, somos chamados a contemplar o que significa realmente conhecer e o que devemos fazer com esse conhecimento. Neste ponto da narrativa, é importante lembrar que a história dos Nefilim e do Éden não é apenas uma fábula antiga. É um lembrete atemporal sobre as escolhas que fazemos e as consequências que elas trazem. A relação entre o humano e o divino é delicada e deve ser tratada com reverência e respeito. Afinal, o conhecimento é uma ferramenta poderosa, capaz de construir ou destruir, dependendo de como decidimos usá-lo. Ao encerrar este capítulo, somos deixados com perguntas que ecoam nas profundezas de nossa própria existência. Como usamos nosso conhecimento? Estamos seguindo um caminho de luz ou nos deixando levar pelas sombras da ambição e da corrupção? A história dos Nefilim é um convite para refletirmos sobre nossa própria jornada e a busca por um equilíbrio entre o que sabemos e o que devemos fazer com esse saber. Porque, ao final, a verdadeira sabedoria está em entender que o poder deve sempre ser acompanhado de responsabilidade e que a busca por conhecimento deve ser guiada pelo amor e pela bondade. Naquela época, os relatos de encontros com os Nefilim se espalhavam como fogo em campo seco. Cada história trazia consigo um misto de temor e respeito.
Havia aqueles que falavam sobre os gigantes como figuras benevolentes, seres que desciam das montanhas e ofereciam conselhos sábios, enquanto outros os viam como ameaças, capazes de semear a destruição em um piscar de olhos. As tribos, ao redor das fogueiras, compartilhavam suas experiências, e cada palavra parecia carregar o peso da adoração e do medo. Um jovem chamado Kael, da tribo que habitava o Vale do Rio, sempre escutava com atenção as histórias contadas pelos mais velhos. Ele era fascinado pela ideia de que seres tão poderosos podiam existir. Desde pequeno, sonhava em encontrar um Nephilim. Ele imaginava o que diria, como se apresentaria a uma entidade tão grandiosa. Para Kael, os Nephilim não eram apenas lendas, eles eram parte de sua realidade, uma presença constante no imaginário coletivo do povo. Certa noite, durante a lua cheia, enquanto os outros dormiam, Kael saiu em busca de aventura. Ele caminhou até as margens do rio, onde a água refletia o brilho prateado da lua. A atmosfera estava carregada de mistério, e o vento sussurrava entre as árvores. Kael se sentia atraído por uma força invisível, como se algo o estivesse chamando. Ele se aventurou mais longe, deixando para trás o conforto de sua tribo, sentindo-se cada vez mais próximo de um destino desconhecido. Ao chegar a uma clareira, Kael viu uma imensa figura se destacando contra o céu estrelado. Seu coração disparou e a respiração ficou pesada. Era um Nephilim, exatamente como as histórias descreviam. Alto e majestoso, com uma aura de poder e graça. O ser parecia quase etéreo. Kael ficou paralisado, incapaz de decidir se deveria se aproximar ou fugir. No entanto, a curiosidade venceu. Ele deu um passo à frente, e o Nephilim virou-se lentamente, seus olhos brilhando como estrelas. "Você não deve temer, jovem", disse o Nephilim com uma voz profunda e ressoante. "Sou Meren, e venho em busca de um coração puro, alguém que acredita na esperança e na luz." As palavras ecoaram na clareira, trazendo um sentimento de paz ao espírito angustiado de Kael. Ele não conseguia acreditar no que ouvia. Meren não era apenas um gigante, ele era alguém que conhecia as fragilidades e os medos dos mortais. Kael se apresentou, tremendo de emoção. "Meu nome é Kael. Sempre acreditei que os Nephilim eram mais do que histórias. Sempre acreditei que podemos ser guiados por vocês." Meren sorriu, e a expressão no rosto do gigante era como um misto de amizade e compaixão. "Você é corajoso, Kael. Muitos temem o desconhecido e afastam-se do que não compreendem. Mas você buscou a verdade, e por isso será recompensado." O Nephilim começou a falar sobre os tempos antigos, quando os humanos e os seres divinos coexistiam em harmonia. Ele descreveu como os Nephilim foram criados para proteger a Terra, mas também para ensinar os mortais sobre o equilíbrio e a responsabilidade. Kael ouvia com atenção, absorvendo cada palavra como se fosse um tesouro. Meren estava ali para restaurar a conexão perdida entre os humanos e as forças que sempre os rodearam, e isso acendeu uma chama de esperança no coração do jovem. "Mas os tempos mudaram", continuou Meren, sua voz agora carregada de tristeza. "Os humanos se esqueceram de suas raízes, e muitos se afastaram da luz. A ganância e a ambição corromperam os corações, e agora o mundo está em perigo. Eu e meus irmãos precisamos de ajuda, mas precisamos que os mortais se lembrem do que é verdadeiramente importante." Kael sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. A forma amigável de Meren contrastava com a gravidade de suas palavras, e ele percebeu que os Nephilim não eram apenas figuras de adoração, mas também seres que precisavam de apoio. "O que posso fazer?", perguntou Kael, decidindo que não poderia deixar essa oportunidade passar. "Como posso ajudá-los?" Meren olhou nos olhos de Kael e, por um momento, o jovem sentiu como se estivesse olhando para o próprio universo. "Espalhe a mensagem, leve esperança ao coração das pessoas. Mostre-lhes que ainda existe luz mesmo nas trevas, e quando a hora chegar, esteja preparado para ser um guardião do conhecimento. Os Nephilim não podem fazer isso sozinhos, nós precisamos de aliados." Com essas palavras, algo dentro de Kael mudou. Ele percebeu que sua vida nunca seria a mesma.
A conexão que fizera com Meren não era apenas um encontro fortuito, mas um chamado. Sentia-se chamado a ser um porta-voz, a levar a mensagem não apenas para sua tribo, mas para todas as comunidades ao redor. A partir daquele encontro, ele se tornaria um defensor da verdade, um buscador da luz em tempos sombrios. Enquanto a lua se movia pelo céu, Meren começou a se desvanecer, como fumaça ao vento. Lembre-se, Kael, a verdadeira força está na união e na coragem de lutar pelo que é certo. A jornada será longa, mas não desista. Eu estarei sempre em busca daqueles que acreditam. E com um último brilho em seus olhos, o Nefilim desapareceu na escuridão da noite. Kael regressou à sua tribo, com o coração cheio de determinação. Ele sabia que a tarefa que o aguardava não seria fácil. Haveria ceticismo, dúvida e resistência. No entanto, a conexão que estabelecera na clareira o fortaleceu. Ele sabia que as histórias dos Nefilim precisavam ser contadas, que a verdade precisava ser revelada e que nunca mais poderia ignorar a responsabilidade que agora carregava. Nos dias que se seguiram, Kael começou a reunir os membros de sua tribo, compartilhando suas experiências e o que aprendera. Contou-lhes sobre Meren e a necessidade de relembrar os antigos ensinamentos. Ele falava com tanto fervor que até os mais céticos começaram a ouvir. As vozes de apoio começaram a surgir e a história de Kael se espalhou como um eco, atravessando os vales e florestas, alcançando comunidades distantes. Assim, uma nova jornada se iniciava. Kael se tornaria não apenas um contador de histórias, mas um verdadeiro líder, guiando seu povo de volta à conexão com o divino. Ele sabia que os Nefilim poderiam ser mais do que lendas, e que talvez, com o tempo, a humanidade pudesse redescobrir a força que existia em seu próprio coração. E assim, em cada passo que dava, ele carregava o peso de um legado que estava apenas começando a se desdobrar. A transição do Éden para uma terra corrompida é um tema que ecoa em muitas culturas ao redor do mundo, refletindo um alerta profundo sobre as consequências do abuso do conhecimento. Os Nefilim, inicialmente vistos como portadores de sabedoria e poder, podem ter se tornado agentes de corrupção, levando a humanidade a um caminho de decadência moral e espiritual. A história de Adão e Eva, com suas escolhas e consequências, ressoa como um eco distante da interação entre os Nefilim e os humanos. Imaginemos, então, os momentos que precederam a queda. O Éden, com sua beleza exuberante, era um jardim onde cada folha, cada flor e cada fruto carregava a essência da criação. No entanto, esse espaço sagrado também era um campo de batalha para forças opostas. Os Nefilim, descendentes de seres celestiais, eram atraídos por esse mundo, seduzidos pela fragilidade e pela curiosidade dos humanos. Eles viam em Adão e Eva não apenas criaturas feitas à imagem de Deus, mas também como uma oportunidade de exercer sua influência. À medida que as interações se intensificavam, a sabedoria que os Nefilim compartilhavam começava a ter um custo. O conhecimento sobre a metalurgia, a agricultura avançada e as ciências ocultas eram oferecidos em troca de adoração, de reconhecimento. Os humanos, fascinados por essas novas habilidades, começaram a se afastar do propósito divino que os havia criado. O desejo de poder crescia, assim como a ambição de se igualar aos seres que os guiavam, levando a uma relação complexa que se tornava cada vez mais tóxica. A dinâmica entre Nefilim e humanos foi se transformando. O que começou como uma troca de conhecimento evoluiu para um relacionamento de dominação. Os Nefilim, em vez de serem guias benevolentes, tornaram-se tiranos, manipulando as emoções e as vontades dos humanos. A humanidade, em sua busca por poder e compreensão, começou a agir contra os preceitos de Deus, ignorando os avisos e as orientações que tinham recebido. O resultado foi um afastamento gradual das verdades eternas e um mergulho em um abismo de moralidade questionável. As sementes da corrupção foram plantadas e o impacto começou a se espalhar como uma praga. A sociedade, antes unida e em harmonia com a criação, começou a se fragmentar. As disputas por poder e reconhecimento se tornaram comuns. Os humanos passaram a adorar os Nefilim, oferecendo-lhes sacrifícios e tributos, em busca de favores. A inocência do Éden, que antes era um refúgio de paz e alegria, agora era uma lembrança distante, eclipsada pela ambição desmedida. Os Nefilim, percebendo a vulnerabilidade e a sede de poder dos humanos, intensificaram sua influência.
Eles começaram a promover rivalidades e conflitos entre as tribos, garantindo assim que a humanidade permanecesse dependente de sua sabedoria e proteção. O conhecimento, que uma vez era uma dádiva, tornou-se uma ferramenta de controle. A cada ensinamento, a cada nova habilidade, vinha uma expectativa, a submissão à vontade dos Nefilim. A relação se tornou ainda mais complexa quando os Nefilim começaram a se misturar com os humanos. Filhos de poderosas linhagens nasceram, herdando tanto a grandeza dos parentais celestiais quanto a fragilidade humana. Essas crianças, os Nefilim, eram vistas como deuses entre os homens, reverenciadas por suas habilidades sobrenaturais. A linha entre humano e divino começou a se embaraçar, e com isso a moralidade se tornou ainda mais distorcida. À medida que os Nefilim se estabeleciam como governantes, a opressão começou a tomar forma. Aqueles que se opunham à sua autoridade eram severamente punidos, e a população, temendo a ira dos seres poderosos, silenciou suas vozes. A liberdade que Adão e Eva experimentaram no Éden era um eco distante, e a humanidade se viu presa em uma rede de controle e medo. O que antes era um diálogo entre Criador e criaturas transformou-se em um monólogo de dominação e servidão. Os Nefilim, em sua busca por poder absoluto, perderam de vista o propósito de sua própria existência. Os ensinamentos que deveriam elevar a humanidade agora se tornaram armas de destruição, usadas para manter os humanos em um estado de subserviência. O conhecimento não era mais uma ponte para a divindade, mas uma barreira que separava os homens de seu Criador. Enquanto isso, no coração da corrupção, uma pequena centelha de esperança começou a arder. Alguns humanos, ainda em contato com a verdade divina, começaram a questionar a estrutura de poder imposta pelos Nefilim. Eles se reuniam em segredo, compartilhando histórias e tradições que falavam de um tempo em que a humanidade vivia em harmonia com a criação, sem a interferência dos seres caídos. Esses pequenos grupos formaram um núcleo de resistência, prontos para lutar pela liberdade perdida. Mas a luta era difícil. Os Nefilim, com sua força e conhecimento, eram quase invencíveis. Cada tentativa de resistência era rapidamente esmagada, e os dissidentes percebiam que a batalha não era apenas física, mas também espiritual. A influência dos Nefilim penetrava nas mentes e corações, distorcendo a verdade e fazendo com que os humanos se sentissem impotentes. A dúvida começou a se infiltrar nas almas, questionando se a liberdade era realmente possível ou se estavam destinados a servir. À medida que o caos se intensificava, a necessidade de um redentor se tornava mais evidente. A história de uma figura que pudesse se erguer contra os Nefilim e restaurar a harmonia perdida começou a ecoar em corações e mentes. O conceito de um salvador se espalhou entre as tribos, uma esperança de que, em meio à escuridão, uma luz poderia finalmente brilhar. Os Nefilim, cientes de que a insatisfação estava crescendo, começaram a agir de forma mais tirânica, reforçando ainda mais seu controle e repressão. Eles temiam que o despertar da humanidade pudesse ser sua ruína. No entanto, em seu arrogante desejo de poder, os Nefilim não perceberam que as sementes de um novo começo estavam sendo plantadas, mesmo no meio da corrupção. A história do Éden não estava completamente perdida. A luta pela liberdade e pela verdade estava apenas começando, e as próximas gerações teriam que enfrentar não apenas os Nefilim, mas também as sombras que cresciam dentro de si mesmas. A jornada da humanidade estava prestes a cruzar um ponto de não retorno, e o eco do passado ressoaria nas decisões que estavam por vir. A luta pela redenção seria intensa e difícil, mas a centelha da esperança, embora pequena, nunca deixou de brilhar. "Você não deve temer, jovem", disse o Nefilim com uma voz profunda e suave, que ecoou na clareira, fazendo as folhas das árvores dançarem levemente, como se respondessem ao seu chamado. Cael, ainda paralisado pela presença imponente do ser, sentiu uma onda de calma invadir seu ser. Em meio ao medo, uma curiosidade avassaladora tomava conta dele. Aquilo era real. O Nefilim estava diante dele e ele não queria perder a oportunidade de compreender aquele mistério. "Eu sou Meren, um dos filhos do Éden, enviado para observar os mortais. O que traz você aqui, neste lugar solene?" O Nefilim fez uma pausa. Sua presença envolvente parecia fazer com que o tempo parasse. Cael reuniu coragem e respondeu, sua voz tremendo levemente.
Eu só queria saber se as histórias sobre vocês são verdadeiras, se vocês realmente existem. Meren sorriu, uma expressão que misturava sabedoria e um toque de nostalgia. As histórias são sempre uma mistura de verdade e fantasia. Os Nefilim foram criados em tempos antigos, antes de muitos dos seus ancestrais caminharem sobre esta terra. Nós somos seres de grande poder e, por isso, por muitos séculos, fomos vistos como deuses ou monstros, dependendo da perspectiva de quem narrava os eventos. Kael escutava atentamente. Cada palavra era como um fio que tecia uma nova compreensão de seu mundo. Mas por que você está aqui agora? O que aconteceu com os outros? Ele perguntou, ansioso por mais respostas. O Nefilim olhou para o horizonte, como se visse além do que estava diante dele. Os tempos mudaram, pequeno Kael. A humanidade se afastou de sua verdadeira essência. Os Nefilim se tornaram uma memória distante, um eco de um passado glorioso que agora é apenas um sussurro nas lendas. Então, você não tem mais poder sobre nós, Kael indagou, um misto de esperança e dúvida em sua voz. Meren inclinou a cabeça, refletindo. O poder não se mede apenas pela força física, mas pela influência sobre o coração e a mente das pessoas. Quando os Nefilim deixaram a Terra, muitas de suas bênçãos e ensinamentos se perderam. Mas ainda há aqueles que buscam a verdade nas sombras, e são esses que podem relembrar os ensinamentos perdidos. A conversa tornou-se um fluxo de perguntas e respostas, onde Kael sentia cada vez mais a conexão. Ele desejava entender mais sobre as verdades escondidas do Éden, sobre como os Nefilim, antigos guardiões do conhecimento e da sabedoria, se tornaram figuras míticas. Mas por que isso aconteceu? Por que vocês não voltaram para nos guiar? Questionou Kael, com uma sinceridade que transparecia em seu olhar. Meren olhou profundamente nos olhos do jovem. Nós não podemos interferir diretamente na evolução das almas humanas. O livre-arbítrio é sagrado. Porém, sempre existiu um desejo de nos reconectar com aqueles que estão dispostos a ouvir e aprender. Nós somos as sombras das árvores que você vê, os sussurros do vento que você sente. Estamos aqui, mas de maneiras que você pode não compreender totalmente. Kael refletiu sobre isso. As palavras de Meren ressoavam em seu interior, fazendo-o ponderar sobre a essência das tradições de sua tribo. Ele se lembrou das histórias que ouviu sobre os antigos rituais, sobre como seus ancestrais buscavam a sabedoria no silêncio da natureza e nas noites estreladas. Era um caminho que muitos haviam abandonado, mas que ainda pulsava em seu coração. Como posso saber se as histórias sobre você e os outros Nefilim são verdadeiras? Como posso entender os caminhos que foram perdidos? Kael perguntou, sentindo uma determinação crescente. O Nefilim sorriu novamente, e seus olhos brilharam com a luz das estrelas. A resposta não está nas palavras, mas na experiência. Você deve buscar a verdade por si mesmo. A cada passo que você dá em direção ao desconhecido, descobrirá não apenas os segredos do Éden, mas também os segredos que estão dentro de você. O jovem sentiu uma onda de emoção, como se Meren estivesse oferecendo a chave para um mistério profundo e pessoal. Ele percebeu que a jornada que sempre desejou estava começando. Não era apenas sobre encontrar os Nefilim, mas sobre redescobrir a si mesmo e o mundo ao seu redor. E se eu me perder nesse caminho? Ele questionou, a insegurança transparecendo em sua voz. Perder-se faz parte do processo de encontrar-se, Kael. Não tema a escuridão, pois é na ausência de luz que você poderá ver as estrelas mais brilhantes. Lembre-se de que a verdade não é um destino, mas uma jornada. E cada um de nós, em nossa busca, deve enfrentar nossos próprios demônios e incertezas. As palavras de Meren ecoavam na mente de Kael, e ele começou a entender que sua busca por respostas era também uma busca por significado. O Nefilim se inclinou, como se preparasse para partir. Lembre-se, eu estarei sempre próximo, mesmo que não possa ser visto. A conexão entre nossos mundos é mais forte do que você imagina. Kael sentiu uma mistura de tristeza e gratidão, enquanto Meren desaparecia na luz da lua, deixando-o sozinho na clareira. O jovem ficou ali por um momento, refletindo sobre a profundidade daquela experiência. Sentiu a brisa suave acariciar seu rosto, como se o próprio Éden estivesse aplaudindo sua coragem.
Naquela noite, enquanto retornava à sua tribo, Cael não apenas trazia consigo as histórias dos Nefilim, mas também uma nova compreensão de si mesmo e do mundo. Ele sabia que sua jornada estava apenas começando, e que a partir daquele momento, cada passo que desse seria guiado pela luz que havia encontrado naquela clareira. Uma luz que não apenas iluminava o caminho à frente, mas também revelava as verdades escondidas em seu interior. Ele olhou para o céu estrelado, sentindo que as estrelas não eram apenas luzes distantes, mas faróis de esperança e sabedoria. Cael percebeu que, ao buscar os Nefilim, na verdade ele havia encontrado a si mesmo, e essa revelação o preenchia com um sentimento de paz. A viagem estava longe de terminar, ela apenas começava, e ele estava pronto para enfrentar os desafios que viriam, armado com a sabedoria dos antigos e um coração aberto para o desconhecido. A transição do Éden para uma terra corrompida é um tema que ecoa em muitas culturas ao redor do mundo, refletindo um alerta profundo sobre as consequências do abuso do conhecimento. Os Nefilim, inicialmente vistos como portadores de sabedoria e poder, podem ter se tornado agentes de corrupção, levando a humanidade a um caminho de decadência moral e espiritual. A história de Adão e Eva, com suas escolhas e consequências, ressoa como um eco distante da interação entre os Nefilim e os humanos. Imaginemos, então, os momentos que precederam a queda. O Éden, com sua beleza exuberante, era um jardim onde cada folha, cada flor e cada fruto carregava a essência da criação. No entanto, esse espaço sagrado também era um campo de batalha para forças opostas. Os Nefilim, descendentes de seres celestiais, eram atraídos por esse mundo, seduzidos pela fragilidade e pela curiosidade dos humanos. Eles viam em Adão e Eva não apenas criaturas feitas à imagem de Deus, mas também como uma oportunidade de exercer sua influência. À medida que as interações se intensificavam, a sabedoria que os Nefilim compartilhavam começava a ter um custo. O conhecimento sobre a metalurgia, a agricultura avançada e as ciências ocultas eram oferecidos em troca de adoração, de reconhecimento. Os humanos, fascinados por essas novas habilidades, começaram a se afastar do propósito divino que os havia criado. O desejo de poder crescia, assim como a ambição de se igualar aos seres que os guiavam, levando a uma relação complexa que se tornava cada vez mais tóxica. A dinâmica entre Nefilim e humanos foi se transformando. O que começou como uma troca de conhecimento evoluiu para um relacionamento de dominação. Os Nefilim, em vez de serem guias benevolentes, tornaram-se tiranos, manipulando as emoções e as vontades dos humanos. A humanidade, em sua busca por poder e compreensão, começou a agir contra os preceitos de Deus, ignorando os avisos e as orientações que tinham recebido. O resultado foi um afastamento gradual dos valores divinos e uma crescente degradação moral. A tentação que envolveu a humanidade não era apenas sobre o fruto proibido, mas sobre o que aquele fruto representava, o desejo de ascender ao nível dos Nefilim. Com a constante intervenção e influência desses seres, as pessoas começaram a buscar formas de se tornarem iguais a eles, acreditando que o verdadeiro poder residia no conhecimento que estavam adquirindo. Essa sedução era como um veneno que se infiltrava nas veias da sociedade, corrompendo corações e mentes. Os Nefilim, percebendo a vulnerabilidade dos humanos, começaram a explorar essa ambição. Eles não eram apenas observadores, eram participantes ativos na deterioração da moralidade. Ofereciam ensinamentos que, embora aparentassem ser benéficos, traziam consigo consequências devastadoras. A metalurgia, por exemplo, trouxe a capacidade de forjar armas, facilitando a violência e a guerra. A agricultura avançada levou ao acúmulo de riquezas, gerando desigualdade e ciúmes entre as tribos. O conhecimento oculto começou a ser utilizado para manipular e controlar, criando cultos e práticas que se afastavam cada vez mais da adoração ao Criador. Com o tempo, as relações entre os humanos tornaram-se tão distorcidas quanto as interações com os Nefilim. As comunidades, que antes viviam em harmonia, foram divididas em facções, cada uma lutando por poder e influência. A adoração a esses seres, que antes era espontânea e genuína, transformou-se em rituais obscuros, onde sacrifícios eram oferecidos em troca de favores e poder. A moralidade, uma vez alicerçada na conexão com o divino, foi substituída por uma ética do poder e da dominação. Os Nefilim, agora vistos como deuses ou semideuses, estavam no centro dessa nova ordem. Sua presença era reverenciada, mas também temida.
Muitos líderes humanos começaram a se autodenominar como representantes dos Nefilim, alegando que seu poder vinha diretamente das bênçãos desses seres. Essa manipulação só aprofundou a corrupção, à medida que aqueles que buscavam controle utilizavam o temor e a admiração do povo para consolidar seu domínio. A fé em Deus, que uma vez forneceu uma base sólida para a moralidade e a justiça, foi gradualmente substituída por uma fé na força e na autoridade dos Nefilim. Em meio a essa crescente escuridão, havia ainda aqueles que se lembravam do propósito original da criação. Pequenos grupos de humanos, preservando tradições antigas, tentavam reverter a corrupção, buscando uma conexão verdadeira com o Criador. Eles se reuniam em segredo, compartilhando histórias sobre o Éden e a pureza do relacionamento que os humanos deveriam ter com Deus. Essas reuniões eram um lembrete do que havia sido perdido e da esperança de que um dia a luz retornaria. Os Nefilim, percebendo a resistência, intensificaram sua vigilância. Aqueles que se opunham à sua influência eram perseguidos, muitas vezes severamente punidos. A dualidade do ser humano, a capacidade de buscar tanto o bem quanto o mal, estava em um conflito feroz. Cada ato de rebelião contra os Nefilim e o sistema que haviam estabelecido era um passo em direção à liberdade, mas também um convite ao perigo. A guerra entre a luz e a escuridão não era apenas uma batalha física, mas uma luta pela alma da humanidade. À medida que o conhecimento se tornava cada vez mais distorcido, a linha entre o bem e o mal se tornava indistinta. A humanidade, inicialmente criada para viver em harmonia com a criação, estava agora em um ciclo vicioso de autodestruição. O que deveria ser uma jornada de aprendizado e crescimento se transformou em uma busca desesperada por poder e reconhecimento, levando à ruína tanto dos seres humanos quanto dos Nefilim. Assim, a história de Adão e Eva e a interação com os Nefilim nos ensina que o conhecimento, quando mal utilizado, pode se tornar uma arma. A queda do Éden não foi apenas uma perda de um espaço físico, mas um símbolo da perda de valores, da conexão com o divino. O que começou como um presente de sabedoria e poder se transformou em um fardo, um lembrete de que cada escolha tem suas consequências, e que a verdadeira força reside na humildade e na busca pela luz, não na dominação e no controle. Meren olhou nos olhos de Cael, seu olhar profundo como um abismo que carrega séculos de conhecimento e dor. Embora a força física tenha diminuído, a essência dos Nefilim permanece. Estamos ligados à terra, ao céu e ao que muitos esqueceram, a magia que flui através de todas as criaturas e elementos. A verdadeira força está na harmonia com a natureza e na sabedoria de compreender o que está além do visível. Cael sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ele havia apenas sonhado em ouvir tais palavras, que tocavam algo profundo em seu coração. Mas por que as lendas falam de nós como se fôssemos meros sombras do passado? Por que os humanos têm tanto medo de vocês? A pergunta saiu como um sussurro, carregada de curiosidade e temor. Meren respirou profundamente e, ao expirar, parecia que o ar ao redor se tornava mais denso, como se as memórias ancestrais se aglutinassem em torno deles. Os humanos temem o que não compreendem. Quando os Nefilim caminharam entre vocês, trouxemos tanto luz quanto sombra. O poder possui um preço e muitos se deixaram seduzir por ele, esquecendo que a verdadeira dominação vem da união e não da subjugação. Os humanos se afastaram de seus laços com a criação e isso gerou distorções e medos. Então, você quer dizer que o medo da humanidade é resultado de uma desconexão? Cael perguntou, absorvendo as palavras do Nefilim. Meren assentiu lentamente, sua expressão séria. Sim, e é essa desconexão que nos leva a viver em mundos separados. Em tempos antigos, conhecíamos cada um de vocês pelo nome, éramos amigos e aliados. Agora, somos apenas figuras em histórias, frequentemente distorcidas por aqueles que não conhecem a verdade. O jovem sentiu uma onda de tristeza ao ouvir isso. Mas como podemos restaurar esse vínculo? Como podemos voltar a ser um só? A esperança em sua voz era uma chama que começava a brilhar. Meren olhou para o céu, onde as estrelas começavam a surgir, como pequenas lanternas acesas na imensidão da noite. O caminho de volta é longo e exige coragem e compaixão. Vocês precisam lembrar quem são e o que realmente importa.
através da conexão com a natureza, com os outros e com vocês mesmos, podem reacender a chama do conhecimento. Mas é necessário também enfrentar os medos que foram semeados em seus corações, confrontar as sombras que habitam dentro de vocês e no mundo ao seu redor. Essa é a verdadeira jornada dos mortais. Kael refletiu sobre aquelas palavras. Ele sempre sentiu que havia algo mais além do que se via, uma conexão mais profunda entre todos os seres. Eu quero fazer isso, quero ser parte da mudança. Mas como posso começar? Perguntou ele com determinação. Meren sorriu novamente, e seu sorriso iluminou a escuridão ao redor. A mudança começa com um único passo. A sua intenção de buscar a verdade já é um grande avanço. Não subestime o poder do coletivo. Outros compartilham suas inquietações, e juntos vocês podem criar um movimento. As pequenas ações, como cuidar da terra, respeitar os animais e buscar a paz entre os homens, são fundamentais. Cada escolha que você faz ecoa além do momento presente. O Nephilim olhou mais uma vez para o horizonte, sua forma majestosa iluminada pela luz da lua crescente. Lembre-se, Kael, o que está perdido pode ser encontrado novamente, mas o que foi esquecido precisa ser relembrado com amor e paciência. E esteja ciente, sempre que questionar a realidade, sempre que buscar o que está oculto, os ecos dos Nephilim estarão ao seu lado, guiando-o mesmo nas horas mais sombrias. Kael sentiu uma onda de gratidão inundar seu ser. A conexão que havia estabelecido com Meren era algo além do físico. Era uma comunhão de almas que transcendeu o tempo. Ele sabia que não estava mais sozinho em sua busca por compreensão e verdade. A cada batida de seu coração, ele sentia a presença dos antigos, aqueles que vieram antes dele e agora estavam dispostos a guiá-lo. A noite avançava e as estrelas pareciam brilhar com mais intensidade à medida que Meren se preparava para partir. O meu tempo aqui é limitado, mas você sempre pode me chamar através de seus pensamentos. A busca por conhecimento nunca termina. E os Nephilim sempre estarão presentes para aqueles que têm coragem de olhar além do véu da realidade. Com essas palavras, Meren começou a se desvanecer, sua forma se dissolvendo em uma luz suave que iluminava a clareira. Kael estendeu a mão, mas não havia mais nada para segurar. Contudo, uma nova certeza havia nascido dentro dele. Ele se levantou, sentindo a energia da terra pulsar sob seus pés. A conexão com tudo ao seu redor se tornando mais forte. Ao olhar em volta, Kael percebeu que as árvores pareciam mais vivas, as folhas sussurravam segredos e as estrelas brilhavam com uma intensidade que ele nunca havia notado antes. Ele estava mais consciente do mundo à sua volta, como se uma nova camada de realidade tivesse sido revelada. Eu vou lembrar, ele sussurrou para si mesmo, preenchido com a determinação de seguir em frente. Vou lembrar dos Nephilim, da sabedoria que eles trouxeram e da importância de manter essa conexão viva. Não importa o quão distantes estejam, vou me esforçar para restaurar o que foi perdido. O amor e a compaixão são as chaves que abrirão a porta para um futuro onde humanos e Nephilim possam coexistir novamente. Com o coração leve e a mente aberta, Kael começou sua jornada de volta, não apenas como um mortal, mas como um portador da verdade. Ele sabia que o caminho seria repleto de desafios, mas havia algo que o guiava agora: a lembrança dos Nephilim e a certeza de que a verdadeira força reside na união e na compreensão. E assim, ele caminhou sob a luz das estrelas, pronto para enfrentar o mundo, um passo de cada vez, sem nunca esquecer os ensinamentos que lhe foram dados naquela noite mágica.